Bom, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uso da lei dos cossenos, lei dos senos para calcular resultante no sistema de forças, né, de vetores, e também nós vamos fazer através do uso das componentes vetoriais. O exercício que nós temos aqui é esse aqui, ó. Dois membros estruturais B e C são aparafusados ao suporte A. Sabendo que ambos os membros estão sob tração e que P igual a 10 kN, Q igual a 15 kN, determine a magnitude e a direção da força resultante exercida no suporte. Como nós temos duas forças e conhecemos as direções dessas duas forças, nós podemos fazer uso da lei dos cossenos e também da lei dos senos. Mas isso aqui só é válido quando eu tenho duas forças ou dois vetores. Então aqui, fazendo uso dessa lei dos cossenos, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, fazer um desenho representativo, aí um esboço das forças, né, dos vetores, indicando a direção. Então, por exemplo, P é uma força conhecida, tem um ângulo de 25 graus com a horizontal. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a ligação da força Q a partir do vetor P. Pode ver que aqui eu liguei a força Q a partir do vetor P. E levando também o ângulo que essa força tem em relação ao horizontal. Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a ligação dos dois vetores, né, para poder encontrar a força resultante. E com isso aqui a gente pode observar o seguinte, ó, esses 25 graus que aparecem aqui, usando o teorema dos ângulos alternos internos, coisa feia, chamar de teorema do Zorro, né, que é muito mais fácil. Por que Zorro? Aqui é um Z invertido, ó. Então o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo que eu vou ter aqui, ó. Então os 25 graus também vai aparecer nessa disposição. E como isso daqui no total dá 180 graus, eu consigo determinar qual é o ângulo que eu tenho aqui dentro. Então aqui eu tenho 25 com 50, 75, tiro de 180, eu vou encontrar 105 graus. Então observa que a gente pode usar já a lei dos cossenos, né? Como? Fazendo lá, r quadrado é igual a p quadrado mais q quadrado menos 2 vezes p vezes q vezes o cosseno, que é oposto ao r, né? Então é o ângulo que está ali entre os dois vetores, as duas forças, né? Tanto p quanto q. Então com isso vai ficar r ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que seria o valor de p, 15 ao quadrado, que seria o valor de q, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno entre eles, cosseno entre P e Q. Então, nós vamos ter R quadrado igual a 100, mais 225, menos 2 vezes 10 vezes 15 vai dar 300, cosseno de 105, por tratar de um ângulo do segundo quadrante, o cosseno é negativo, né? Então, menos 0,2588. Isso daqui multiplicando negativo, com esse outro negativo aqui, isso aqui vai se tornar positivo. 100 mais 225 mais a multiplicação desses dois elementos aqui, a gente vai chegar em 402,64. Tirando a raiz quadrada disso, nós vamos encontrar o valor de R. Então a resultante aí vai ser de 20,066. Então isso, usando as leis dos cossenos, a gente consegue encontrar resultante, sempre quando eu tenho dois vetores apenas. Para a lei dos senos, eu conheço o valor de R, eu preciso determinar o ângulo que ele forma com a horizontal, que seria esse ângulo aqui. Só que eu tenho este ângulo, a abertura deste ângulo entre R e P, né? E aí eu vou tirar o valor, usando a lei dos senos, sempre do oposto. Então no caso aqui seria Q. Então vai ficar 20,066 sobre o seno de 105, que é o ângulo oposto à resultante, e o 15 sobre o seno de θ, que é o ângulo oposto ao valor da força Q. Com isso, isolando o seno de θ, nós vamos pegar 15 e multiplicar por seno de 105, o 20,066 vai passar dividindo. Então aí nós vamos chegar num seno de θ igual a 0,722, tirando o arco-seno dele, nós vamos encontrar um ângulo de 46,22, que é esse ângulo total aqui. Só que eu não quero esse ângulo total, eu quero esse ângulo que está aqui, né, que é o ângulo beta. Então como é que a gente vai fazer para calcular o ângulo beta? O ângulo beta vai ser o ângulo θ menos 25 graus. Então é 46,22 menos 25, então a gente vai encontrar um ângulo de 21,22. Aí nós temos a condição
para poder fazer o uso das componentes vetoriais. Para poder fazer a componente vetorial, a gente vai ter que criar a tabelinha, colocando o valor da força P, o valor da força Q, que foi dada, e determinar a resultante. E aí nós vamos ter que fazer as projeções, né? De P projetando e Q projetando, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, projetando P na horizontal, vai ficar menos P cosseno de 25 graus, que vai dar menos 9,063. E para Y vai ficar P seno de 25, que ele vai apontar para cima, positivo. Então ele vai ficar com 4,226. Q, projetando o Q, menos Q cosseno de 50, vai apontar para a esquerda, vai ficar menos 9,642. E para a vertical, vai apontar para baixo, ele vai ficar com menos Q seno de 50, que vai dar 11,491. Então, somando essas duas componentes aqui, para x menos 18,705, para y menos 7,265. Construindo o triângulo, né? Menos 18,705, eu não vou levar o sinal porque eu vou construir um triângulo, tem que ser positivo. 7,265 está apontando para baixo, pode ver que eu deixei o sinal de fora, e vou fechar com a resultante. E aí vai ficar da mesma maneira, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, r quadrado é igual a 18,705 ao quadrado, mais 7,265 ao quadrado, a gente vai encontrar um valor de R de 20,066, que foi aquilo que a gente encontrou quando fez o uso da lei dos cossenos. E agora é só tirar a direção. A direção a gente pode tirar do que? Cateto oposto por cateto adjacente. Então a gente vai usar tangente de alfa. Tangente de alfa vai ser 7,265 dividido por 18,705. Isso aí vai dar um alfa de 21,22, exatamente o mesmo ângulo que a gente encontrou utilizando a lei dos cossenos. Então está aí feito o uso tanto da decomposição quanto da lei dos cossenos e lei dos senos para determinar o vetor resultante num sistema de forças. Até o próximo vídeo.